Ok? Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde a todos e a todas. Sou o Randolfo, professor de Geografia, estamos aí pelo cursinho Israel Macedo. Hoje, 4/12, estou aí gravando essa aula às 14 horas e 35 minutos. Catalão, Goiás, Brasil, América do Sul, América Latina. Vamos que vamos aí, pessoal. A aula de hoje será sobre agricultura, problemas e análise. A princípio, coloquei aqui no Google Notícia, eu costumo utilizar um pouco aí desse recurso. Então, eu digitei agricultura, que é o tema da nossa aula de hoje, e saiu aí as notícias mais recentes, né? Temos notícias aí de 2 horas atrás, 9 minutos, enfim. Então, notícias do dia de hoje. Então, aí no dia 4 de dezembro. Pessoal, só para contextualizar, né, o assunto com o que vem acontecendo aí no Brasil e no mundo. Vamos que vamos. Produtores assistidos pela Emater comercializam na 20ª Feira da Agricultura. CESAM e CEASPMA promovem palestra voltada para a agricultura familiar. Então, aqui, né, já entra aqui a discussão da agricultura familiar. Lembrando que 70% do alimento que chega à nossa mesa provém do pequeno agricultor, aí também há uma discussão aí com a agricultura familiar. Temos aqui a Secretaria da Agricultura Rio Grande do Sul, publica cartilha sobre SUSAF, Dia Mundial, então a notícia é há 5 horas atrás, né, pela Notícias Agrícolas, Dia Mundial do Solo, Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, atua em várias frentes de preservação e conscientização, ok? A agricultura familiar de forma online existe em meio à pandemia. Ok, pessoal, aí está trazendo também mais notícias aí da agricultura familiar, que é muito importante, né? Se é a partir delas que temos aí abastecimento de boa parte dos alimentos que chega à nossa mesa. Então é importante compreender tudo isso aí, porque a agricultura de monocultura, de larga escala, ele tende a atender o mercado externo, ok? Então, beleza, só trazendo um pouco aí das notícias para fazer uma introdução aí para a nossa aula, ok? Então, vamos aqui para o slide que eu montei. Vamos lá, então. Agricultura, problemas e análise. Então, temos aqui algumas imagens que eu coloquei aqui da agroindústria. Olha aqui a produção de alface em estufa. Aí já temos uma iluminação. Enfim, o maquinário aqui no campo. Acredito que seja uma plantação de soja. Ok? Então, nosso tema da aula. A importância histórica, turma. Então, vamos lá para a importância histórica. Só dar uma arrumada aqui para aparecer. Vai ter uma fotinha aqui que não vai aparecer, mas ok, tranquilo, vamos lá. Importância histórica. Até 1940, a agricultura era a principal fonte de renda do Brasil. Durante praticamente 3 séculos, o Brasil produziu cana-de-açúcar e, por um século, café. Só a partir dos anos 40, diversificou sua produção. Atualmente, a agricultura é responsável por cerca de 14% do PIB nacional. Emprega cerca de 20% da mão de obra ativa do país, mostra uma relação cada vez mais intensa com a atividade industrial. Atualmente, a agroindústria, na qual a indústria fornece insumos, máquinas, adubos, irrigação e o campo fornece matéria-prima. Então, lembrando aí, pessoal, os 3 setores econômicos, é o setor primário, setor secundário, setor terciário. Então, a agricultura, ele fornece matéria-prima para atender aí o setor secundário e, posteriormente, o setor terciário.
E o próprio setor terciário vende aí insumos agrícolas, né, como máquinas, adubo, irrigação, enfim. Então, a agricultura no Brasil, não só no Brasil, ela promove aí, né, ela gera economia. Então, só no Brasil, a agricultura é responsável por 14% do PIB nacional. Então, é importante aí, mas temos que também balancear a partir dos problemas que vêm ocorrendo, principalmente problemas ambientais, diante esse grande avanço da fronteira agrícola, ok? Então, isso é importante pela produção de alimento, enfim, mas temos que colocar aí na balança também as responsabilidades ambientais, beleza? E temos tecnologias e avanço científico para fazer diferente, pessoal. Tem muitas pesquisas aí, então será debatido aí tudo isso. Então vamos que vamos. Então, diante a questão da agricultura, é importante compreender aí alguns fatores naturais, como o relevo e o clima. O relevo, o nosso relevo planáltico e ondulado exige cuidados, mas não chega a ser um empecilho à produção. Então, é uma característica aí. Lembrando que o relevo do Brasil é um relevo antigo, há locais aí que é propício para a agricultura, pelo fato que, por ser um relevo antigo, temos solos profundos, e isso é importante para a agricultura e também o clima favorável, tá, pessoal? Mas há alguns locais que que o relevo já é mais acidentado, então já não possui aí características favoráveis para essa prática, para a prática agrícola, ok? O clima tropical do Brasil faz que predominem culturas como o café, a cana, o cacau, o milho ou o algodão, mas a porção sul de nosso território, com climas subtropicais, permite também culturas temperadas, como o trigo, a uva, a soja, entre outros. Além disso, com a tropicalização, alguns produtos, como a soja ou o trigo, passam a ser cultivados em áreas tropicais. Maior problema climático, os altos índices de chuva. Ok? Então, aí, pessoal, já falei isso em outras aulas, mas vou repetir novamente. Antes a planta tinha que se adaptar ao meio. Hoje, com a agricultura, né, com o advento aí do desenvolvimento aí das técnicas agrícolas, hoje é o meio que vai se adaptar à planta. Então, olha para você ver, né, a questão da uva, da soja, que era cultivada, era uma cultura temperada, hoje já é plantado em boa parte do centro-oeste, a questão da soja. Claro que tem uns lugarzinhos aí que há algumas plantações de uva. Eu já tomei um vinho aí que foi de um plantio aqui em Goiás mesmo. Mas ok, o Nordeste também produz uva hoje, mas a questão maior é que hoje, com esse grande avanço tecnológico e de técnicas agrícolas, hoje eles conseguem adaptar o meio, né? Se o solo não é um solo, se é um solo ácido, coloca aí base para regular o pH. Se falta algum nutriente, tem o processo da adubação, então consegue aí adaptar, conseguimos hoje adaptar melhor, né, o solo. Se o local não chove a quantidade suficiente para o desenvolvimento da planta, tem um processo de irrigação. Então, há processos aí que simulam muito bem a chuva e tudo isso se dá pelos avanços tecnológicos. Então, dando sequência aqui, né, turma? 4, questão do solo. Então, primeira coisa, né? O que é o solo? O solo é a camada superficial da rocha que se decompôs devido à ação do clima e das bactérias. Os solos férteis do Brasil cobrem cerca de 4% do território nacional.
os principais solos férteis do Brasil são Massapé, surge no litoral oriental do Nordeste, resultado da decomposição, pessoal, aqui ó, ficou separado, tá? Deixa eu arrumar aqui. Da decomposição do calcário de cor preta, profundo lixiviado, onde se cultiva cana desde o século XVI. Então, aí temos essa primeira imagem aqui, turma, ele possui essas características, tá? A segunda é a terra roxa, aparece no interior do centro-sul do Brasil, resultado da decomposição do basalto, que também ficou separado, do basalto. Só arrumando aqui rapidinho. De cor avermelhada, foi descoberto por plantadores de café atualmente. Planta-se cana nesse solo. Então, temos aqui um exemplo, aqui na imagem, segunda imagem aqui, da terra roxa. E temos aí também o solo de várzea. Surge em maior ou menor escala junto aos rios, sendo formado por aluviões de cor cinza ou preta. É utilizado para culturas adaptadas a ambientes úmidos, como o arroz. Então, aqui, pessoal, na verdade, a foto não mostra o solo, mas aqui é uma floresta de várzea, tá? Então, é importante aqui compreender que todo esse solo aqui, em algum momento, teve aí a sua vegetação natural, que evoluiu com todas essas eras geológicas, se adaptaram ao meio e teve toda essa evolução e adaptação ao solo e ao clima, e que posteriormente, com o advento da agricultura e da pecuária, foi retirada essa cobertura vegetativa que demorou aí milhares e milhares de anos para evoluir, se desenvolver. Eu não posso falar evoluir pelo fato que às vezes posso estar desmerecendo as outras espécies, né? Então a professora de biologia deve utilizar um termo mais adequado, né, para essa explicação. Mas o que eu quero falar para vocês, para uma vegetação aí resultado de milhares de anos, e acho que até de evolução da espécie mesmo, acho que é o termo certo, sim. Retiramos para estar fazendo aí as nossas práticas agrícolas. É importante? É importante. Claro que é importante a prática agrícola, né? Se estamos aí na cidade, alguém está produzindo nosso alimento. Ou alguém aí que assiste essa aula produz o seu próprio alimento. É autossuficiente, né? Aí tem aquela frase, se o campo não roça, a cidade não almoça. Se o campo não planta, a cidade não janta. É isso mesmo. Então, explica bastante, né? Então, vamos que vamos aí, pessoal, dando sequência. Não vou estender muito essa aula, eu acredito que essa aula dará em média de uns 30 minutos, tá, pessoal? Se ficar aquela aula grande demais, a gente dorme, professor, a gente não aguenta não e dorme. Mas beleza, tranquilo. Então vamos que vamos aí para o próximo, problemas aí. Quais são os problemas da agricultura intensiva, dessa grande transformação da paisagem pelas atividades econômicas? Vamos lá comigo. Problemas: erosão, lixiviação e laterização. Ok? Vamos aqui então. Só dar aquela... Turminha, só arrumar aqui, ó, superfície. Ok? Então, erosão, vamos que vamos, destruição mecânica dos solos pela ação das enxurradas, desde que estejam desprotegidos. Anualmente, perdem-se toneladas de solos férteis. Pode provocar problemas como a vossoroca. Então, pessoal, se a erosão fosse um Pokémon, ele iria evoluir para uma vossoroca. Então, a vossoroca é um outro patamar aí de erosão, ok? Aqui há uma imagem, essa imagem aqui está numa área urbana, pessoal, percebemos aí
a ocupação. Isso aqui era para ser uma rua, mas está parecendo mais um cânion, né? A pessoa, para passar aí no momento de chuva, deve se aventurar bastante, porque qualquer momento pode se abrir mais aí essa erosão, que eu acredito que logo mais será classificado como vossoroca. Lixiviação, empobrecimento do solo pela ação da água que lava os nutrientes, carregando-os para as camadas inferiores. Como assim lava os nutrientes? Os nutrientes ficam limpinhos, higienizados, aí protegidos da Covid? Não é bem por aí não, pessoal. Vamos lá. Então, aqui fala do empobrecimento do solo pelo fato que a água vai tirar os nutrientes. O que a planta espera ali do solo, né? Uma sustentação e também nutrientes. Então, esse nutriente vai para camadas mais baixas e para essa raiz chegar lá, ele precisa aí de muito nutriente, crescer, ficar forte e enraizar cada vez mais, tá? Então, nesse sentido, um solo pobre aí com pouco nutriente, essa planta não terá forças para lutar e entrar aí nas profundezas do solo atrás de alimento e de água, que também é um alimento a água. Mas beleza, é isso aí, vocês entenderam, né? Então aqui, pessoal, temos essa ilustração, olha que da hora. Temos a ilustração aqui das camadas do solo, zona de lixiviação ou eluvial. Então, os primeiros horizontes. Tem um estudo da pedologia que vai falar sobre a camada, o horizonte O, que é uma camada que possui a maior cobertura de matéria orgânica. Aí temos outros perfis aí do solo, ok? Então, esse primeiro aí é um solo que com sedimento, com matéria orgânica, com bactéria, insetos. Posterior a essa camada, temos a zona de enriquecimento ou de laterização ou iluviação, tá? Então, já temos aí uma camada que já não possui aí as características aí do horizonte O, enfim, né? Mas que, num processo de lixiviação, vai estar recebendo aí alguns nutrientes. Zona de rocha pouco intemperizada. Intemperizada, pessoal, é uma rocha que sofreu aí alguns desgastes, tá? Com o tempo, com os movimentos aí do solo. Então já é uma camada que possui grande presença do material de origem, tá? Então foi pouco intemperizada. Quando falamos em processo de intemperismo, pessoal, eu gosto de lembrar daquela frase, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É a rocha, né? Nesse longo período de exposição, a amplitude térmica, a processos mecânicos, a questão da chuva, né? Da frase da água, enfim, e do vento, ele vai sofrendo desgaste, vai cedendo aí um material e que vai depositar nas áreas mais baixas, beleza? Quem não lembra, pessoal, tem uma aulinha aí, tem uma aula de geologia, tá? Então não vou fazer toda a revisão, não. Volta lá nos vídeos e dá uma olhada, dá uma moralzinha lá na aula, beleza? Já foi discutido. Mas vamos que vamos aí, então. Rocha. Então, a última camada aí, que é a rocha ou a zona, eu estou olhando zona e lendo rocha. Zona da rocha mãe ou rocha matriz. Então, é um material de origem. Beleza? Então, ok. Laterização. Laterização, formação de uma crosta no horizonte superior do solo pelo acúmulo de óxidos de ferro e alumínio, transportados para a superfície pela evaporação. Olha isso aí, hein, pessoal? Dióxidos de ferro e alumínio transportados para a superfície pela evaporação. É um dos processos, porque também o material que já tiver ali na parte superior, ele já vai permanecer. Turma, não é difícil encontrar uma canga laterítica, tá?
aqui principalmente na nossa região, porque vivenciamos aí principalmente o latossolo, e o latossolo é um solo enriquecido de ferro e alumínio também, então não é difícil. Aqui na foto mostra muito bem, tá vendo? Essa é uma camada dura, você percebe, é avermelhada por causa da presença de ferro, ok? Então, a questão da presença de ferro. Então, vamos aí para o último slide, porque já estendi bastante essa aula. Soluções. E aí, você trouxe alguns problemas? Dá solução aí, você não é o espertão? Dá uma solução aí para a gente. Vamos lá, então, pessoal. O que eles comentam aí, né? Proteção, a prevenção é a melhor atitude, protegendo-se o solo pela manutenção da cobertura vegetal original. Evita-se o problema. Pode-se lançar mão do reflorestamento. Então, aqui, ele já está dando aquele destaque na proteção, né, pessoal? Tem que preservar. Já foi discutido em outras aulas, dá uma voltada nas aulas lá. Eu falei do subaproveitamento do solo. Então, hoje, só o que já temos desmatado já é o suficiente para atender a necessidade do setor primário, do setor da agropecuária. Mas o que acontece? Um subaproveitamento aí desse solo que já foi desmatado. Então, a prevenção é importante. Quando se fala aí da vegetação original, é você valorizar aquela formação, o bioma, a vegetação da região. Então, porque isso também é uma preservação da biodiversidade, tá? Então, hoje, pela ação do homem, pela ação antrópica, há uma grande transformação da paisagem e também uma devastação na biodiversidade, ok? Curvas de nível, técnica de cultivo que segue a curvas das montanhas, permitindo um melhor escoamento da água sem provocar erosão. Pessoal, sabe quem faz isso aqui? Os Incas. Os Incas já promoviam isso aí antes mesmo, na América pré-colombiana. Pensa, olha, nossa, você olha aqui na imagem agora, fala, nossa, magnífico, olha que grande avanço na técnica agrícola. Os Incas já faziam aí antes da chegada de Colombo na América. Então, olha o que perdemos, né, com esse processo de colonização. E balancear com o que ganhamos, mas o que perdemos, né? Pessoal, é isso aí. Não, temos aqui, ó, peraí, pessoal, vamos com muita calma, com muita calma. Terraceamento em terrenos muito inclinados, corta-se as montanhas em patamares que, para evitar a erosão, ok? Então, essa aqui da imagem, tá? A questão do terraceamento, ok? Adubação é a recolocação de nutrientes artificialmente para recuperar um solo lixiviado. Beleza. Aqui nessa imagem mostra uma área verde, né, na área urbana, é uma área urbana que preservou aí, mas temos que compreender, né? Me parece que uma parte que me parece privada. Mas ok, foi uma imagem que eu selecionei aí no Google Imagem. É uma paisagem aí composta por elementos, né, de urbanização e também aí uma área de preservação, enfim. Agora cabe a pergunta, né? Será que essas árvores são nativas? Será que é uma cobertura vegetal original? Ou será que é uma cobertura com espécies não nativas, né? Espécies exóticas, acho que é o termo correto, e vai estar pegando aí, é nativa de uma outra área aí, né? Aí já entra a biogeografia. Ok, pessoal, é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado e aproveitado, aprendido aí um pouco com essa aula. Desejo para vocês aí um bom final de semana e até a próxima sexta-feira.
Beleza? E aquilo ali, né, pessoal? Ainda não chegou a vacina, então lave bem as mãos e use máscara. E se der, faça o distanciamento social. Beleza? Então, até a próxima aula. Valeu! Fui! Opa, não deu. Fui!